Boa tarde a todas e a todos, dando sequência nas entregas de moções de aplauso. A sexta moção de aplauso é oferecida pelos vereadores Sandro Bussola, Márcio Teixeira e Marquinhos Souza ao senhor Wanderson Francisco Melo Figueiredo, em reconhecimento e gratidão por sua atitude de coragem, compaixão e amor ao próximo. A homenagem foi aprovada por todos os vereadores da Câmara Municipal de Bauru. Com a palavra o vereador Márcio Teixeira. Boa tarde a todos os funcionários, presidente, colegas vereadores, ao Wanderson, nosso bauruense, a gente pode chamar até de herói, corajoso, que Dr. Segala, nosso vereador decano, ele é uma história que ele acabou quase junto, ele quebrou a perna, e é um momento que essa casa reconhece, essa moção é mais que merecida. Eu coloquei junto, veio o nome do vereador Sandro e do vereador Marcos, mas eu acho que esse reconhecimento foi assinado por todos os vereadores, até viu, vereador Estela, a gente tem que pensar num reconhecimento realmente de todos os vereadores numa moção dessa, e a gente fica feliz de ter pessoas ainda com a coragem de um bauruense como que você teve, que muitos bauruenses não possuem essa coragem, mas você, com garra, foi lá, salvou uma família e teve uma grande complicação na sua perna. O vereador Marcos aqui conseguiu até uma ajuda, mas você ficou, acho que, 4 dias para subir para o hospital, para você ver o esforço desse cidadão bauruense. E nada mais merecido que essa casa homenagear você com uma moção, tá? Então, segue. Só um minutinho, por o óculos. Moção 3925. Natural de Bauru, Wanderson Francisco Melo Figueiredo, de 46 anos, esposa da Amile Caroline do Prado, de 41 anos, enfrentou uma enxurrada na Avenida Nações Unidas para ajudar uma família que ficou ilhada após o temporal que atingiu a cidade de Bauru no dia 15 de março de 2025. Durante o salvamento, ele quebrou o tornozelo e rompeu os ligamentos, sendo necessário a realização de uma cirurgia. Wanderson é o motorista do transporte público e tem 4 filhos, sendo um deles da mesma idade de Luiz Felipe, um garoto de 12 anos que ficou ilhado com a sua família. Ele se agarrou no para-choque do ômega do avô, que até o socorro chegasse, enquanto o tio e a tia grávida também seguravam para que ele não fosse levado pela correnteza. A cena de desespero tocou a esposa, o motorista e a sua esposa, que esperavam no mercado próximo, fazendo pequenas compras. Ao saírem do estabelecimento, ouviram gritos. Era a família pedindo ajuda. No caminho até a família ilhada, Wanderson foi arrastado pela força da água, que machucou seu pé. E ainda assim, com muita dor, pegou uma corda que o tio do garoto tinha no carro e amarrou numa grade e foi até o veículo para salvar o menino, que estava em condições de afogamento. Foi por milésimos de segundo, Diante desse exposto, oferecemos essa moção de aplauso ao senhor Wanderson Francisco de Melo Figueiredo,
em reconhecimento e gratidão à sua atitude de coragem e compaixão e amor ao próximo. Sala Benedito Moreira Pinto, em 24 de março de 2025, Márcio Teixeira, Sandro Bussola, Marco de Souza e todos os vereadores dessa casa. Obrigado, Anderson. Eu gostaria de até fazer escutar os nobres vereadores e depois a fala do Wanderson. Doutor Segala. Tem um vídeo, né? Soltar o vídeo, então. TV Câmara, por gentileza. Na sequência, a fala dos vereadores. Na altura da quadra 6 da Avenida Nações Unidas, no centro de Bauru, um carro está preso entre duas árvores. A água quase o encobre. Já era noite quando tudo aconteceu. O temporal alagou mais uma vez, uma das vias mais importantes da cidade. Ela liga as zonas norte e sul. A força da água impressiona. Repare nessa imagem. Esse homem segura uma criança. Ele seria um dos ocupantes do carro. Nos braços dele, o neto, de pouco mais de 1 ano de idade. Eles haviam acabado de deixar o veículo. Só que 3 pessoas ainda estavam no carro. Graças a esse homem, que recebe os primeiros socorros na calçada, a história contada por essa reportagem não será uma tragédia. O nome dele é Wanderson Figueiredo, de 46 anos. Segundo o relato das próprias vítimas, dentro do Ômega estavam 6 pessoas. O veículo era dirigido por um idoso de 64 anos. Ainda dentro do carro, um casal, o homem 25, a mulher 22, grávida, e atrás, o sobrinho desse casal, uma criança de 1 ano e 6 meses e um outro menino de 7 anos de idade. A família relatou que tinha ido ao mercado comprar fraldas e, por isso, estava passando aqui pela Avenida Nações Unidas. Só que a essa altura começou a chover muito forte. E o grupo de operações de trânsito havia sinalizado completamente esse local, porque ali, embaixo do viaduto da linha férrea, fica um tradicionalíssimo ponto de alagamento. Por causa da água que desce forte pelas Nações Unidas, toda essa água fica acumulada ali. E quando o motorista do carro, ele tentou passar, subir por essa pista no sentido centro, a enxurrada desceu muito forte. E quando a enxurrada desceu, o veículo foi arrastado, como se estivesse de marcha ré. Num primeiro momento, o carro, ele acabou com a parte traseira ficando escorado aqui nessa primeira árvore. Ela está até descascada. E aí o veículo, então, com a parte traseira, ele ficou escorado aqui. Só que a enxurrada, a força dela, continuou aumentando. E aí, num certo momento, aquele ponto ali debaixo do viaduto já estava totalmente tomado pela água, a aproximadamente 1,5 metro, quase 2 metros de altura. Só que aí, a enxurrada que vinha descendo forte, ela acabou fazendo com que o veículo girasse aqui nesse ponto. E aí o carro girou, e aí ele acabou ficando com a parte dianteira escorada aqui nessa outra árvore. Ou seja, o carro ficou no meio, entre essas duas árvores. Se o veículo tivesse sido arrastado ali para aquele ponto, a história seria muito mais complicada. Certamente, estaremos relatando uma situação mais séria. O Wanderson, ele estava com a esposa ali naquele atacadista. Segundo o que ele relatou, tinha ido fazer algumas compras. Quando ele sai ali do atacadista, ele nota, ele ouve uma gritaria, as pessoas gritando por socorro, porque aquela imagem era muito forte. Pessoas ali naquele carro que estava quase ficando submerso. Ele não pensou 2 vezes. Ele saiu ali do atacadista, atravessou as 2 pistas das Nações Unidas, mas ele acabou se ferindo nesse exato momento. Era uma lâmina ainda muito fina de água. Não havia uma grande profundidade, mas provavelmente alguma coisa deve ter sido arrastada pela enxurrada, um bloco de concreto ou mesmo um pedaço de capa asfáltica, e esse objeto então teria atingido o Wanderson e por essa razão ele teve essa fratura em uma das pernas. Só que ainda assim ele não desistiu. Mesmo ferido, ele veio até esse ponto onde nós estamos agora, e aí num primeiro momento ele observou que o idoso e 2 crianças estavam num ponto mais seguro. Só que ali, ou aqui, dentro do carro, ainda estavam o casal, lembrando que a esposa grávida, e o menino de 12 anos. E o menino de 12 anos, ele só estava com o rosto para fora. O resto do corpo dele estava todo embaixo d'água. Foi quando o Wanderson, então, pegou uma corda que alguém disponibilizou aqui naquele momento,
Segundo relatos, ela estaria no porta-malas do próprio carro da família. E aí o Wanderson amarrou essa corda aqui na grade dessa locadora de veículos, passou em volta do próprio corpo e aí ele se aproximou. Foi nesse momento em que ele conseguiu tirar primeiro o menino, o casal, né? O tio do menino já estava tentando segurá-lo, ele já não tinha mais forças e relatou aquilo naquele momento, num resgate dramático e desesperador. E o Wanderson, então, tirou primeiro o menino. Em seguida, ele tirou a moça, grávida, e aí, por fim, ele tirou o tio desse menino. Aí todos foram colocados naquele ponto mais alto, onde a enxurrada, a essa altura, já estava bem mais fraca. Depois de ser socorrido, Wanderson está internado no pronto-socorro central à espera de vaga para cirurgia. Em detalhes, ele contou como foi o resgate do menino. Antes de chegar ao outro lado da avenida, ele chegou a ser arrastado pela correnteza. A água estava muito forte pela guia, onde a correnteza me levou. Parei na árvore, me levantei, senti um choque no pé, já estava quebrado. Mesmo assim, eu peguei a corda, passei no moleque, no menino de 12 anos, estava embaixo do carro. O gesto heróico do Wanderson inspirou outras pessoas. Elas decidiram ajudar. Já veio o pessoal que viu o caminho que eu fui, veio e ajudou a gente a puxar o garoto. Ali ele saiu já com hipotermia no corpo, o pessoal do mercado apoiou com toalha e graças a Deus deu tudo certo, o menino está bem agora. Agora, com tempo para pensar, o Wanderson explicou qual foi o verdadeiro motivo que o levou a arriscar a própria vida para salvar desconhecidos. Instinto de pai, né, cara? Instinto de pai fala alto na hora do socorro. A gente não vê consequência de perigo nenhum e vai pra cima. Vereador Márcio, vereador Marcos, vereadora Estela, vereador Dário, vereador Milton, vereador Locadora, vereador Borgo também está lá. Ser vereador é muitas vezes não só desgastante, como extremamente aborrecedor. A gente passa por vários momentos aqui em que a gente pensa, eu não devia nem ter entrado nisso, viu, Márcio? Dá tanta dor de cabeça, dá tanto desgaste. Mas, em compensação, tem momentos como esse. Em compensação, a gente tem a oportunidade, que outros talvez não tenham, de fazer reconhecimentos públicos, de destacar o mérito das pessoas para que todos tomem conhecimento. O Colim falou na matéria, e falou muito bem, que o Wanderson não pensou duas vezes. Essa é a característica do herói. O herói não pensa. Se o herói pensasse porque a vozinha dentro dele estava falando, não faz isso, não seja louco, não se meta nisso. Mas o herói não ouve essa vozinha. O herói não pensa nas consequências. Ele pensa no sofrimento de alguém que ele pode tentar ajudar. E aí, com a coragem que Deus lhe deu nessa hora, ele foi lá e enfrentou tudo, a própria situação de ter o pé danificado, e conseguiu. Portanto, reconhecer isso por meio desta Câmara é o mínimo que nós podemos fazer, Amanda. É o mínimo. Pessoas como você, assim, na minha opinião, mereciam estátua, entendeu? Para ser lembrado para sempre. Porque esse local aí é um local terrível. Esse local aí é um local onde muita gente perdeu e ainda possivelmente vai perder a vida. É um local horrível da cidade de Bauru, entendeu? Então, mereceria ter ali uma lembrança
dessas coisas que ocorreram, para que a gente possa evitar que outras aconteçam no futuro. Wanderson, parabéns, parabéns à sua família, que certamente lhe deu o apoio necessário para tudo isso, e a cidade de Bauru agradece ter cidadãos como você. Parabéns, viu? Boa tarde a todos. Só parabenizar também o Wanderson pela coragem, pelo esforço, pelo amor ao próximo, nessa hora tão difícil, que nós sabemos que é arriscar a sua própria vida. E para você arriscar a sua própria vida, você tem que, primeiro, ter muita coragem dentro de si mesmo. Que Deus te conserve, que te dê muita força e muito amor ao próximo. E parabenizar a toda essa casa também, por ter, aos vereadores que tiveram a iniciativa de apresentar essa moção a você e a todos os vereadores dessa casa. Que Deus abençoe a toda a sua família. Boa tarde, Wanderson. É a Mili, né? A Mili. Eu não sei qual que é a tua religião, mas eu penso que já estamos irmanados de qualquer forma, porque esse é o verdadeiro sentimento cristão, né? O que não mede esforços pelo próximo. Você agiu como pai e, como disse o vereador Segala, o verdadeiro herói não pensa nas consequências. Você não pensou nem mesmo que seus filhos poderiam ter te perdido, né? Mas você garantiu que não tivesse naquele espaço mais uma tragédia. Eu quero enaltecer a iniciativa dos vereadores e o reconhecimento da Câmara, mas quero fazer desse ato heróico e dessa tragédia evitada a lembrança de que muitas outras não foram. Em muitos momentos dessa cidade, naquela trágica avenida, nós não tivemos, a vítima não teve um Wanderson do lado, e em outros a gente sabe que as consequências foram trágicas para quem tentou. Então, que também, além do reconhecimento ao seu ato heróico e cristão e fraterno, a sua empatia com esse menino, aliás, eu acho, inclusive, que poderia, não sei se foi feito um esforço ou não, a família ter sido convidada para esse momento, mas deve ser ainda muito difícil para eles, né? O sentimento teu e o nosso ao ver essa imagem é um, seguramente para essa criança, para esse menino de 12 anos e para os seus pais é outro. Mas eu deixo aqui também a mensagem de que não seja apenas o reconhecimento do ato heróico, mas a de uma tragédia anunciada constantemente, a cada nova chuva, porque você não precisa do que mais do que 20 minutos, e é por isso que muitas famílias são pegas de surpresa, independente da sinalização de trânsito. É a marca, não é, de um déficit, de uma dívida política da cidade com o seu povo. E é o tipo de obra cara, que dá transtorno e que dificilmente é valorizada, por isso precisa de um ato de coragem, né, porque está lá embaixo. Não é algo que se inaugura e se fica, né? Não é um busto de bronze. De qualquer maneira, que o seu ato hoje lembrado aqui também seja a memória da dívida política que essa cidade ainda traz com o seu povo, com as Nações Unidas, que é uma constante de tragédias a cada chuva, a cada ano, a cada mudança de estação. De qualquer forma, o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento. E antes da fala eu me lembrei quando eu fui na casa do Wanderson, por incrível que pareça, gente, ele mora num lugar, o Wanderson, um bairro entre a divisa do Beija-Flor com... O Beija-Flor de cima e o Beija-Flor de baixo. Beija-Flor de cima do Beija-Flor de baixo. E a casa dele, justo, é de esquina. É um fundo de vale ali que tem o colégio Júlio Maringoni, que essa casa, viu, Milton, você que cuida muito desse local, tem um Beto, ele mora na esquina. E eu acho que você passa muitos perigos ali na sua casa, na sua esquina ali, porque ele termina, não tem galeria, aí tem um fundo de vale, aquela rua que desce toda enxurrada, e você pode ter certeza que tentarei brigar junto com os vereadores aqui, porque aquele fundo de vale, onde mora o Wanderson, na esquina, do lado da escola Júlio Maringoni, ele tem que acontecer lá o que aconteceu, tipo na Rosa Branca, lá, ser bem cuidado. Que isso, pelo menos, você merece. E a cidade de Bauru. Presidente, a fala do Wanderson. Obrigado para cada um que está aqui.
E eu levo o sentimento de ser altruísta e mencionar uma parte da oração de São Francisco, que é: onde houver esperança, que eu levo a fé. Quer falar? Presidente? Ok, partindo para o encerramento, só deixar registrado, viu, Wanderson, família, que uma moção de aplauso aprovada por unanimidade dos vereadores é o mesmo do que vocês receberem o aplauso das 400 mil habitantes da cidade de Bauru. Então, é Bauru que, nesse momento, reconhece o ato heróico de vocês. Que Deus abençoe muito vocês, por mais Wandersons como vocês na cidade de Bauru, e por mais árvores, vereador Márcio, que defende tantas árvores, por mais árvores na cidade de Bauru também, né? Se não fosse aquelas árvores também, e você, né, Wanderson? Se não fosse as árvores, você não tinha nem chego a tempo, já tinha ido, né? Então, início, né? Muito bom. Que Deus abençoe vocês, parabéns. Nada mais havendo a tratar, essa presidência dá por encerrado essa moção às 14h46.